yangu asenesi makire mtuzeha sana nenda finira chechemekwe. Nossa gente. Entre Angola e o Brasil. Vozes que se reconhecem. Um abraço a todos vocês. Ritmos que se entrelaçam. Histórias que se abraçam. Angola é um país estratégico para o Brasil em África, em grande parte pela herança cultural que compartilham e que vai muito além da língua portuguesa. Começa agora o seu espaço de conexão, cultura e identidade. Bem-vindos ao programa Nossa Gente. Entre o Brasil e Angola, Nossa Gente. Boa noite, ouvintes. São 20 horas em Angola e no Brasil são 16 horas. Este é o programa Nossa Gente no Brasil, que reconecta histórias, une corações separados pela distância e promove as culturas dos povos que se entrelaçam pela história e ancestralidade. Enviamos um abraço cheio de saudades para nossos irmãos angolanos, ouvintes da Rádio Stop FM, Sintonia 107.3 em FM. A direção é de Januário Guimarães, supervisão de Luísa Bilo Manuel, coordenação de Filipe Gandondo, na técnica Jordão Domingos, fala para si com muito prazer Silene Gonga. Nas ondas de rádio, nesse encontro. O encontro de corações, de histórias, de culturas que atravessam o Atlântico e se abraçam. Nossa Gente, a ponte entre o Brasil e Angola, onde as vozes, os sons, as tradições e os sentimentos de dois povos se encontram. Nossa Gente. Este programa nos conecta a povos além do Atlântico e nos leva numa travessia de lições incríveis, aprendizados, culturas vivas e saudade que nunca morre. E para nós é um prazer enorme estar consigo. Você, ouvinte da Nossa Gente no Brasil, poderá participar ligando para o nosso contacto 944 77 0100 e sugerir pessoas que vivem no Brasil e que queiram ser entrevistadas. Ligue 944 77 0100. Fala para si a voz entre Angola e Brasil, aquela que dá voz à história da nossa gente. Ivan Quadros. Nossa Gente. Num café com um amigo, ele me disse que saíra havia minutos antes do teatro, onde assistiram uma peça cujo autor e ator é angolano. Trata-se de Omar Menezes, que encenara uma peça infantil, uma versão diferenciada de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau. Lobo Uau Lobo Uau. e a... Chapeuzinho Docinho. Nós resolvemos contar uma história em que o lobo já não é mais lobo mau, agora é o lobo uau, porque ele se torna vegetariano. A Chapeuzinho é viciada em doces, adora doces, não gosta de comer legumes e frutas, então ela de início se assusta, claro, né? E foge do lobo, mas o lobo tenta, durante a peça quase toda, convencê-la a comer frutas e legumes, coisas saudáveis no fundo, né? De uma maneira muito engraçada e que as crianças participam bastante. Interessante a abordagem. É uma criação sua? Em conjunto com a menina que fez comigo, com a Roberta Arcoverde, que é brasileira, que fez pós-graduação comigo. Aliás, falar em pós-graduação, eu observo o teu currículo. Você é ator, é roteirista, é diretor, é produtor cultural, cantor e letrista. Mas Omar tem uma outra profissão na qual esteve atuando durante um bom tempo e bem longe dos palcos. Além disso, eu sou engenheiro informático de TI, né? Trabalhei alguns anos como engenheiro de TI, quase 20 anos, mas eu tive sempre o bichinho do teatro em mim. Mas em 2011 eu era diretor da parte de TI de uma multinacional em Angola e resolvi abandonar tudo para começar a produzir teatro. Muita gente me chamou de louco, talvez seja. Então
comecei a estudar para a produção. Nunca tinha pensado em ser ator na altura. E tive a felicidade de, em 2015, começar a produzir peças lá em Angola. Eu levei algumas peças no intercâmbio cultural que eu fiz. Mas pronto, produzi o Malvino Salvador, foi um sucesso em Angola. Passado uns meses, produzi o André Gonçalves, também outro ator global. Passado uns meses, produzi o Paulo Betti, também foi um sucesso estrondoso em Angola. E em dezembro de 2015, para fechar o ano, produzi a Vera Fischer, Musa, e o Tato Gabus Mendes, dois monstros da televisão e do teatro brasileiro. Pronto, entretanto, depois dessa minha saga de produtor, retorno então ao Brasil mais uma vez, entre indas e vindas, em 2016. Rádio Stop FM. Foi aí que Omar Menezes, sem saber, virou ator. E eu idealizei uma peça, que é a peça Ele Ainda Está Aqui. Eu gosto muito do intercâmbio cultural da língua portuguesa, e essa peça é um bocado isso. Essa peça são 3 irmãos, onde um irmão é angolano, um é português e um é brasileiro. Um pai brasileiro. Fez um filho aqui no Brasil, foi a Angola, fez um filho, e foi a Portugal e também fez um filho. Entretanto, os irmãos não se conheciam. Sabiam da existência de um dos outros, mas não se conheciam. E só se conhecem quando o pai morre. E aí já são todos adultos, maiores de idade. Então você imagina, 3 irmãos adultos, mas que não se conhecem, virem discutir partilhas de bens, que é uma coisa sempre complicadíssima. E ainda para mais, cada um com o seu sotaque, com as suas gírias, com os seus calões, com a sua pronúncia, a maneira de falar, um de Portugal, um de Angola, um do Brasil, aí não se entende, vira uma grande comédia. Apesar de ser um assunto bastante sério, vira uma grande comédia. Então, eu idealizei essa peça. Como eu estou te falando, era para um ator angolano, para um brasileiro e para um português. Mas um ator angolano que não seria eu, porque eu, na altura, ainda não estava a estudar para ser ator. Eu ia produzir essa peça. Eu era idealizador e ia produzir. Entretanto, eu comecei a estudar teatro. E nós estávamos com alguma dificuldade em trazer um ator angolano, em escolher quem seria, e tinha que vir para cá, e tínhamos que pagar a hospedagem. Era uma logística um pouco complicada. Eu falei para ele, Silvio. Omar se refere a Silvio Guindani, diretor de teatro brasileiro. Por que o ator angolano não serei eu? Aí ele pôs as mãos à cabeça. Disse, pô, tu não tens experiência, tu nem és ator, e ainda para mais, tu não és preto. E eu falei, mas Silvio, tu és quase preto, né? Mas tu também não és indígena. Tu és do Brasil, os povos originários são indígenas, não é? Então, pô, vou pensar e tal. Passado um dia ele diz-me, ok, Omar, eu vou-te fazer então um teste. Vai para casa, quando chegares em casa, eu já te mandei um textozinho pequenininho que eu quero que tu venhas amanhã de manhã e vais ler para eu ver como é que tu estás preparado. Decorei o texto. Ele queria que eu lesse. E eu falei sem olhar, que eu tinha decorado. Aí foi o primeiro ponto que eu ganhei. Sem saber essas coisas. Falei, e ele. Então agora tenta interpretar da maneira que tu sabes. E eu fiz da minha maneira. E ele ficou bastante admirado. Ele disse, pô, Omar, tu és bastante dirigível. Foi assim que ele falou, dirigível. Então, vais ser tu o ator angolano. E foi assim que eu entrei na peça que eu idealizei como ator angolano. Eu era angolano e autista. Enquanto eles ficavam a discutir, porque a gente, no fundo, foi discutir sobre a herança, o autista queria saber do amor dos irmãos. Ele não estava ali para discutir heranças. Então, no final da peça, quem consegue reunir, entre aspas, os irmãos com um grande abraço e tudo, é o autista. Nossa gente. Só que no meio do caminho, por questões, digamos, técnicas, entrou uma atriz, uma das mais consagradas do cenário brasileiro. A Luana Piovani entrou e temos o Telmo Fernandes, que foi ele que fez o português. Rodamos o Brasil quase de norte a sul. Neste meio, neste métier e nessas turnês
Você sente que chama atenção o fato de você ser angolano? Chama muito, chama bastante, porque o Brasil pensa, entre aspas, que eu sou português, né? Primeiro porque acham que eu sou branco. No Brasil, qualquer pessoa clara é branca, mas não é assim. 90% da minha família são pretos. E pronto, eu saí um pouco mais claro, só é as misturas que há, mas pronto. Então as pessoas ligavam a minha figura a português e a minha fala a português. Mas eu depois dizia, olha, eu vou-te mostrar um português a falar e tu vais ver que eu não tenho nada a ver. O angolano a falar, se eu estiver a falar com um português, como eu estou a falar aqui, o português sabe imediatamente que eu não sou português. O sotaque de Angola está entre o português do Brasil e o português de Portugal. Eu costumo dizer, nós, os angolanos, somos tradutores. Porque quando se põe, às vezes, um brasileiro a falar com o português, não se entende. Mas o angolano entende o português e entende o brasileiro. Eu não precisava de me esforçar muito na peça em fazer, sei lá, um sotaque brasileiro. Porque a maneira que eu falo, que é o meu sotaque angolano, as pessoas do público entendiam. Se eu fosse português, com o sotaque português, possivelmente 90% das palavras não iriam entender. Então, isso talvez explique algo que eu anotei aqui, extraído do seu currículo, onde se lê línguas e sotaques: português de Portugal, português do Brasil, português de Angola, inglês e espanhol. É por causa disso, então, que você faz questão de mencionar no currículo? Sim, por causa disso, que eu faço questão de mencionar. Ou E seja, também, como eu disse, eu sou um apaixonado pelo intercâmbio da língua portuguesa. Eu tive o privilégio de morar alguns anos em Lisboa, em Portugal, né? Sou de Angola, morei no Brasil, morei em Portugal, então isso também me ajudou. Nossa gente. Em que medida que você se envolvia com a cultura angolana? Olha, eu não tinha, assim, um envolvimento muito grande com a cultura angolana. Eu conhecia algumas pessoas, conheço alguns cantores que são meus contemporâneos. Sempre gostei de ir a concertos de música, sempre gostei de ir a teatro. O teatro sempre foi sempre a meio teatro. Exposição, tenho outros amigos que são pintores, eu gosto muito de pintura, mas eu não tinha assim um grande envolvimento em termos de eu contribuir, não é? Foi mais quando eu comecei a produzir teatro e comecei a produzir lá. E vim para o Brasil, né? Fiz a peça cá e levei a minha peça para Angola, não é? E foi um grande sucesso lá. Como é chegar em Angola já como um ator? Olha, vou-te falar, foi uma das grandes, não vou dizer maior, mas uma das grandes emoções da minha vida. Eu era bastante tímido, não é? Mas depois comecei a atuar e o teatro ajudou-me muito nisso, tornei-me oposto. Eu hoje em dia não me vejo noutro lugar que não seja num palco. É dos lugares onde eu me sinto mais feliz, é em cima de um palco. Quando todos os palcos que eu pisei no Brasil foi uma grande emoção. Mas quando cheguei a Angola e atuei em Angola, foi uma coisa, eu até estou arrepiado agora. Nós fizemos 10 sessões lá. Foram 2 finais de semana, sexta, sábado e domingo, onde havia 2 sessões na sexta, 2 no sábado, uma no domingo. A sala tinha 300 e poucas pessoas, esteve sempre lotada. E no primeiro dia, principalmente, 70% ou 80% da sala eram amigos meus, ou pessoas que eu conhecia. Então, começaram a acompanhar pelas minhas redes sociais que eu era ator e que estava a contracenar com a Luana Piovani, com o Emílio Dantas, e ficaram todos de boca aberta, mas nunca me tinham visto atuar. Então foi maravilhoso, foi assim uma emoção muito grande atuar em Angola, muito grande mesmo. Quem sabe, num futuro não tão distante, o Teatro de Angola receba novamente a peça Ele Ainda Está Aqui. Eu tenho vontade de voltar com a peça. Enquanto isso, Omar produz. Em primeira mão, anuncia ao nosso programa que há pouco escreveu 3 peças infantis e que a ideia é estar sempre em atividade, mesmo em situações as mais adversas. Fiz uma série na pandemia, uma websérie que também integrei atores em Portugal, no Brasil e em Angola,
que se chama Macas do Corona, está na internet, se quiserem, assistam. Estávamos na pandemia presos em casa, então eu bolei uma história e a gente filmou tudo com o celular. Tinha atores em Portugal, atores no Brasil e atores em Angola. E a gente fez uma websérie. Marcas com K. Macas com K. Macas quer dizer problemas. Sim. É um termo angolano. Macas do Corona, Tânia Buriti, Omar Menezes, PJF, Will Gareza, Rosa de Souza, Fábio Kildani e Márcio Tadeu. Que é, no fundo, se ainda der tempo, eu conto aqui rapidinho. Diga. É um cara que mora no Brasil, que sou eu, angolano, né? E tem um amigo também em Angola, que é o meu melhor amigo, é o ator PJF. E ele manda a namorada dele, que é uma brasileira que está em Angola, vem para o Brasil fazer um curso. Só que, entretanto, explode a pandemia, cancelam os voos e ela fica presa no Brasil. Então ela não tem para onde ir. E aí começa uma trama. Nossa gente, a ponte entre o Brasil e Angola. Eu não tinha nada disso em mente, só que eu, desde que comecei a produzir teatro, eu tenho uma ânsia enorme de fazer arte, de fazer. Mas certamente essa vontade de fazer arte esteja ligada à família de Omar, a começar dentro da própria casa. O meu pai era livreiro, então eu desde que nasci eu estive rodeado de livros, e então a cultura sempre esteve dentro de mim, assim rodeada, né, da porta para dentro. E de início era um livreiro empregado numa livraria, né? Era um funcionário, mas que depois se tornou o dono da livraria. E o meu pai sempre foi um autodidata. O meu pai fez o ensino preparatório, só que o meu pai se tornou um intelectual, porque ele estudou sozinho, foi um autodidata, tanto que até em Portugal ele foi distinguido. Existe um livro que é o livro sobre os livros de Portugal. E falam lá sobre o meu pai. Todo mundo em Angola conhece o meu pai por Mita, M-I-T-A, um Mita, que era o apelido dele. O meu pai é Djalma de Freitas e Menezes, livreiro angolano, intelectual, que ajudou muita gente a se formar. E então eu sempre tive essa vivência em casa. A minha mãe também sempre era muito de ler e tudo mais. Rádio Stop FM 107.3. Agora, outra faceta do artista, outra atividade que consta no currículo de Omar, a música. A minha música é sempre uma música de intervenção, é uma música que fala das desigualdades no mundo, da pobreza, etc. Através de um amigo meu que me apresentou o Falcão, que também é angolano, como eu, né, que mora aqui no Brasil há muito tempo, e ele disse: olha, vou-te apresentar o DJ Falcão, que é um cara assim, mente aberta, que já produziu várias pessoas e que talvez consiga fazer o que tu queres fazer. A minha loucura, vou dizer assim, loucura na música, é misturar vários sons. E eu encontrei um louco como eu, que é o DJ Falcão. Eu mostrei a minha letra ao Falcão no dia que eu conheci, e ele ficou maravilhado. E vamos fazer. E a gente começou a fazer. Entretanto, tinha uma cantora, que é a minha esposa, Will Gareza, que também não era cantora, né? Que ela também é da banda. E ela que canta os refrões mais, né? Que ela tem uma voz lindíssima. E aí a gente começou a ter uma conexão tão grande, que a gente se entende sem palavras, quase. Precisamos amar. Nós só precisamos de amor. Amor, precisamos amar. Nós só precisamos de amar. Brisa do sol bater no meu rosto. À noite a lua cheia me deixa Precisamos de amar. É um pouquinho isso, acho que me estendi um pouco, não sei se falei tudo, se tem mais alguma coisa que você queira perguntar. Sim, uma pergunta que está relacionada ao privilégio de, através do trabalho, ter conhecido diversas regiões do Brasil. Eu já morava há algum tempo no Brasil, né?
Então, a peça ajudou-nos a conhecer um pouquinho o Brasil e a sua cultura. E que tal? Qual a impressão? Olha, é assim, eu amo o Brasil, né? Eu sou de Angola, eu amo o meu país Angola, mas o Brasil também se tornou um país para mim, porque eu já moro aqui agora há bastante tempo, agora sou casado com uma brasileira, eu já tinha uma filha do meu antigo casamento, que é angolana, né? Mas a minha filha mais nova, que tem 6 anos, já nasceu no Brasil, então tenho uma filha brasileira, então eu já sou quase metade brasileiro também, né? E olha, eu vou te ser sincero, eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Porque a maior parte do tempo eu passei no Rio de Janeiro. Mas eu aprendi a gostar muito de São Paulo, que era um lugar que eu achava que não gostava, mas São Paulo é maravilhoso também. Admirei-me com muitos lugares, tipo Manaus. Da mesma maneira, eu às vezes critico um pouquinho, não só os brasileiros, como vários povos, que pensam que a África é só leões em cima das árvores, etc, etc. Eu também, infelizmente, eu também tinha uma ideia de Manaus, que pensei que Manaus era só indígenas e era tudo floresta, e era tudo muito subdesenvolvido. Mas eu cheguei a Manaus e admirei-me bastante, porque Manaus, por exemplo, tem centros comerciais, shoppings, maiores e melhores que o do Rio de Janeiro. E é bastante evoluído, os barzinhos cheios de gente linda. Foi dos lugares onde eu fiquei mais admirado, porque eu tinha outra ideia, né? Eu acho que o Brasil é um lugar para ser visitado, de preferência em vários lugares. Nossa gente, entre o Brasil e Angola, nossa gente. Então, nós temos no nosso programa Nossa Gente no Brasil uma sessão que se chama Correio Sentimental. Uma mensagem para alguém em Angola, em especial, familiar, amigo, de hoje ou de ontem. O outro aspecto está relacionado à música. Que música que você gostaria de ouvir? Uma música angolana que te toca o coração. Pode ser? Mushima. Mushima, que é uma música lindíssima angolana também. Essa é que eu gostaria de ouvir. Na interpretação de Rui Mingas. Mushima, oh, Mushima, oh, Mushima. Mushima, oh, Mushima, oh, Mushima. Ewanga wanga wanye, kangi beke wa Santana. Ewanga wanga wanye, kangi beke wa Santana. Watorilage mojive, watorilage mojive, watorilage mojive, laje ni laje kasokawa, watorilage mojive, watorilage mojive, watorilage mojive. Laje ni laje kasokawa. Mushima, oh, Mushima, oh, Mushima. Mushima, oh, Mushima, oh, Mushima. Ewanga wanga wanye, kangi beke basantana. Ewanga wanga wanye, kangi beke basantana. Watorilage mojibe, watorilage mojibe, watorilage mojibe, laje ni laje kasokawa, watorilage mojibe.
Rádio Stop FM 107.3. Uma mensagem para Angola. Tenho muitos amigos lá, mas família mais direta assim, tenho o meu irmão Daniel Menezes, minha cunhada e os meus sobrinhos, que é uma grande inspiração. Eu, ao pé do meu irmão, eu não sei escrever. O meu irmão é um poeta mesmo. O meu irmão tem mais de 5.000 poemas. Você tem saudade dele, das pessoas? Tenho muitas saudades principalmente do meu irmão e meus sobrinhos, né, que nasceram agora há pouco tempo, são pequenininhos. Tenho muitas saudades deles. Tá, e para a gente encerrar, qual uma mensagem que você passa para o teu compatriota em Angola que eventualmente vislumbre novos horizontes como você um dia vislumbrou? Não tenho medo. Eu acho que o povo, o artista angolano, tanto o ator como o cantor, parece ter um pouco de medo de vir para o Brasil e se lançar. Acham que é mais fácil ir para Portugal. Não tenham medo, porque nós de Angola temos muito mais identificação com o Brasil até do que com Portugal. Tanto na música como em tudo, na cultura em geral. Então uma mensagem que eu deixo é: não tenham medo. Tentem, venham para cá, apresentem as coisas. Somos muito mais similares ao povo brasileiro do que ao povo português. Tá bom, então. A Rádio Stop FM fica grata por toda essa atenção que você dispensou para que a gente pudesse fazer essa entrevista e compor mais uma edição do programa Nossa Gente no Brasil, viu? Maravilha, eu é que fico grato de vocês me darem essa oportunidade. Posso falar nas minhas redes sociais? Deve falar. Se quiserem pesquisar, @Omar_Menezes. É o Instagram e o Facebook. Tenho várias coisas também no YouTube. Ok? Um abraço. Nossa gente. Nas ondas de rádio, nesse encontro. O encontro de corações, de histórias, de culturas que atravessam o Atlântico e se abraçam. Nossa gente, a ponte entre o Brasil e Angola, onde as vozes, os sons, as tradições e os sentimentos de dois povos se encontram. Nossa gente. Ouvintes da saudade da nossa gente no Brasil, é hora de colocarmos um ponto final na edição de hoje e nos despedirmos de si. Voltaremos a estar em sua companhia no domingo, no mesmo lugar e no mesmo horário. Agradeço pelo carinho da sua audiência. Receba os abraços recheados de saudade desta equipa jovem que esteve na antena até esta hora. Nossa Gente no Brasil tem a direção de Januário Guimarães, supervisão de Luísa Bilo Manuel, coordenação de Filipe Candondo, técnica e seleção musical de Jordão Domingos. Fala para si, com muito prazer, a sua locutora Silene Gonga. Você já imaginou como as histórias de Angola vivem no Brasil? E como o Brasil se faz presente no coração de Angola? O programa Nossa Gente convida você para uma jornada de encontro onde a cultura, música, gastronomia, onde as tradições de dois povos irmãos se entrelaçam. O seu espaço de conexão, cultura e identidade. Nossa Gente, entre o Brasil e Angola. Rádio Stop FM 107.3.